Versi, tudo bem? Olá, Afonso, tudo certo? Pessoal, a gente está no Conventinho do Espírito Santo, o convento do Frei Ugolino. É aqui onde ele está sepultado, né, Versi? Sim, aqui é onde ele está sepultado. Aqui é o túmulo ao lado do Conventinho do Espírito Santo. Nós vamos dar um passeio, vamos conversar, a Versi vai nos contar um pouco da história. Podemos lá? Podemos ir lá. Pessoal, a gente está em Santo Amaro da Imperatriz, como eu falei anteriormente, no Conventinho do Espírito Santo, acompanhado da Versi, que se prontificou a trazer para todo mundo um pouquinho da história desse homem que aqui permanece entre nós, em termos de matéria, mas a energia desse ambiente, desse local é algo que transcende qualquer maneira de tentar descrever. Versi, Frei Ugolino sepultado agora, na data de dia 19, né? No ano de 2011. Trabalhou muito aqui em Santo Amaro da Imperatriz e também pela vida afora, eu acho que desde menino, né? Dá para você contar um pouquinho dessa história pra gente? Então, Afonso, a história do Frei Ugolino é muito linda, porque é uma história triste e feliz ao mesmo tempo. O Frei Ugolino, ele nasceu em Rancho de Tábuas, município de Angelina. Município de Angelina. Ele foi considerado um menino da promessa, porque a sua mãe, ela tinha passado por 5ª gestação. E o Frei Ugolino foi considerado o menino da promessa. A sua mãe era devota muito à Gruta de Angelina e ela fez uma promessa. Gruta de Angelina, que também foi criada por um padre que também tem todo um contexto histórico dessa... Não, acho que não há outro termo a explicar essa paranormalidade submetida a Frei Ugolino e a outros religiosos da região, né? Então, a mãe do Frei Ugolino, com a promessa de levar o menino até a gruta. Sendo que ela havia perdido 5 gestações. Sim, ela tinha perdido 5 gestações. E o Frei Ugolino foi considerado o menino da promessa. Sim. Daí, numa ida à Gruta de Angelina, ela foi com alegria de ter aquele menino nos braços. Apresentar o menino a Nossa Senhora. Na volta, na vinda, ela sofreu um acidente. Na volta, vindo para a casa dos pais dela. O cavalo cai numa vala. Cai numa vala, remessa a mãe e o bebê no chão. E o cavalo, para sair da valeta, pisoteou a cabeça do menino. O menino foi dado como morto. Foi dado como morto. No velório, o tio dele, que era o tio Crispim, saiu gritando. Depois como Frei Crispim. Que já tem várias pessoas da família, né, que são religiosos da família. Então, gritando ao desespero, pedindo para Oswaldo, que o nome do Frei Ugolino era Oswaldo Bach, né, pedindo para ele voltar. Oswaldo Bach. A gente conhece como Oswaldo Bach, né? Então, daí o que aconteceu? O menino deu um grito e retornou à vida. Ali tudo mudou. Tudo passou a ser diferente. Por quê? Aos 16 anos, o Frei Ugolino segue uma carreira de religioso, que o Frei Crispim ajudou muito a ele a assumir essa vida religiosa. E ele inicia lá em um colégio Rio Negro, no Paraná. Aos 17 anos, ele já recebeu o hábito. Ali, o lado religioso do Frei Ugolino. Mas tem toda uma história ligada à igreja do desenvolvimento dele, né? Sim, também. E aí o próprio tio fez questão de trazê-lo para dentro da igreja. Mas trabalhou muito, né, Versi? Muito, Pelo né? que se sabe, ele trabalhou muito. Porque antigamente, muito e duro. O Frei Ugolino foi uma pessoa que trabalhou muito, tanto que ele foi transferido para vários conventos, né? O Frei Ugolino começou em Rio Negro, Paraná, mas de lá ele voltou para o colégio em Blumenau. Colégio Bom Jesus? Bom Jesus, exatamente. Aonde ali em 1976, eu acho que é dia 20 de agosto de 1976, ele inicia
um trabalho muito lindo de vários cursos que esteve ali, né, que tinha ali, do poder da mente, da cura para a normalidade. O Frei Ugolino, ele fez vários trabalhos de imposição de mãos depois de ter participado desse curso, curando os doentes. Uhum. Ele se dedicou muito a vida dele naquele convento de Blumenau aos doentes e ao apostolado da cidade. Ele ajudou muito, só que ele não ficou muito tempo ali. Em 1980, ele vai para a Alemanha. Ele recebe, tem a proposta de ser conduzido para a Europa, na Alemanha especificamente. Mas na região norte da Alemanha. Isso mesmo, não foi no centro ali. Então, lá ele ficou por 2 anos. Ele fez um trabalho muito lindo lá. Tanto que ele fez um trabalho tão lindo que ele, além dele curar os doentes, ele curava a alma das pessoas também. Sim. E ele ganhava muita colaboração espontânea e ele mandava para o Brasil para ajudar as missões franciscanas no Brasil. Então, em 1982, ele retorna para o Brasil, para São Paulo, em Guaratinguetá. Preocupado, né? Preocupado porque ele queria um lugar onde ele pudesse trabalhar. Exercer o trabalho dele. Exercer o trabalho dele. E lá ele teve muitas preocupações e ele teve um sonho. Nesse sonho foi muito interessante porque veio para ele que ele ia trabalhar num lugar que tivesse uma árvore bem grossa. Ele encontraria uma árvore frondosa. Frondosa, chamada sapucaia. Inclusive a sapucaia é essa que está aqui atrás, né, Verci? Sim, Afonso, ele depositou essa árvore aqui em Vidas e ele falava para a gente que nós iríamos ouvir falar muito dele mais morto do que vivo. E essa árvore, ele tinha a maior paixão que em vida ele fez questão de trazer para o lado dele. Então, daí em 1985, ele chega em Santo Amaro da Imperatriz. E ele se passou deparou por diversos lugares do Brasil. Diversos lugares. De novo. Guaratinguetá. Ele esteve em vários lugares, o Frei Ugolino. Muito perseguido também, né? Em todo. Porque naquela época... Trabalho. Até hoje ainda, né, se confunde muito o trabalho de imposição de mãos, mas ele foi uma pessoa que se dedicou com muita fé. Ele chegou aqui em 1985, convencido quando viu essa árvore, que aqui era o lugar dele, no conventinho do Espírito Santo, aonde ele se dedicou 26 anos para esse trabalho, para essa obra que linda, né, do trabalho de imposição de mãos, a cura pela imposição de mãos, que ele recebia no dia, no mínimo, 300 pessoas. Eram filas formadas aqui, né? Fila, ônibus, que a gente tinha que marcar a quantidade de ônibus para não ter muitas pessoas que a gente não conseguia dar conta. Deixar de atender. Até tarde da noite, muitas vezes, né? Ele encerrava aqui o horário das 17 horas, né? 17 horas, ele iniciava às 7 da manhã. Né? Então, o que Mas sempre hospital, ele sempre disponível a atender. Ah, pois é, ele teve aquela parte que ele saía, as pessoas levavam ele para o hospital, até o Tancredo Neves ele atendeu. Atendeu aqui no Hotel Plaza? O Frei Ugolino saía muito, só que chegou um momento da vida dele que ele se sentia cansado, né? Que daí ele deu mais os atendimentos dele aqui. Então, ele trabalhou 26 anos aqui, ele fez a cura à distância também, porque lá em Blumenau ele chegou a fazer um trabalho muito lindo de mumificação de carnes. À distância. O Arlindo Mombach fez um teste com ele, como ele tinha condições de testar a energia dele para outros lugares, e ele conseguiu. Num prédio embaixo em Blumenau, botaram em alguns andares 2 pedaços de carne, e ele mentalizou o que estava no lado direito e do lado esquerdo apodreceu. Foi daí que ele foi colocado que ele tinha capacidade de fazer a cura através da distância. Foi uma coisa muito linda. E aqui ele se dedicou com muita fé na Nossa Senhora, né? Que ele tinha muita fé de Lourdes, Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças, era o que acompanhava ele, a nossa mãezinha, que até hoje a gente lembra muito disso. E o Divino Espírito Santo, que era sempre todos os dias de manhã, quando a gente chegava aqui. Que está mais do que presente no altar ali, a gente vai dar uma olhadinha. Ele era muito devoto ao Divino Espírito Santo. Vamos continuar essa conversa passeando aqui pelo conventinho. Então vamos lá. Aqui, nessa capela, ela é de 1904, né? 1904. Ela tinha um outro altar, parece que a decoração dela, se não me engano, era toda em azul e branco, era muito bonitinha,
Mas essa transformação para esse altar maravilhoso esculpido aqui já foi obra do Frei Ugolino, né? Já foi obra, ele ganhou de presente esse quadro aqui. Nessa capela ele recebia os turistas, se assim podemos chamar, os devotos, né? Os devotos. Então, era muito interessante, Afonso, porque todos os dias de manhã o Frei Ugolino ele recebia as pessoas aqui. E as excursões primeiro passavam aqui. O Frei Ugolino fazia uma apresentação, orava, fazia uma oração e ele pedia para nós orar, fazer uma oração dele, que é a cura, né, daquela que está no folhetinho dele. Então, daí depois dele a receber, a gente ia, ele fazia o atendimento até as 9h30 da manhã, depois ia para o auditório, daí ele explicava para as pessoas como curar os doentes impondo-lhe as mãos. Ali ele descobria no auditório, pinçava, digamos assim, as pessoas que tinham o dom, mas ele nunca se vangloriou disso. Isso mostra o tamanho da humildade dele em tentar transmitir esse poder de cura que ele tinha, tão maravilhoso, a ensinar outras pessoas como desenvolvê-lo, como trabalhar com ele em prol da humanidade, né? Sim, Afonso, porque assim, o Frei Ugolino, ele nunca falou que o trabalho era dele. O Frei Ugolino, ele com muita fé, muita humildade naquele coração, ele falava que todos nós tínhamos o poder de curar. Tanto que ele ensinava principalmente para as crianças, que era uma pessoa pura de alma, para curar as mães, curar os irmãozinhos. Então o Frei Ugolino sempre deixou aberto que não é só ele, todos têm o dom de cura. Tanto que um dia, quando eu entrei aqui nesse conventinho, ele me colocou na equipe para trabalhar com a imposição de mãos. E eu falei, Frei, como que o senhor vai me colocar, fazer um trabalho de cura se eu não sei curar ninguém? Eu nunca esqueço que ele chegou para mim e ainda falou, Verci, é colocar a mão em cima e depositar e desejar o amor, porque a força vem de forças divinas, não vem de ti. Então o que tu vais fazer é impor as tuas mãos e colocar amor. E isso foi muito lindo. Eu trabalhei aqui quase uns 5 anos, né? Então o que eu presenciei do Frei Ugolino, eu nunca esqueço que uma vez eu disse assim, Frei, o seu trabalho é muito rápido. As pessoas reclamam do seu trabalho. A imposição de mãos era muito instantânea, a energia era tão grande que não precisava de tempo desse tratamento. Mas isso eu não entendia na época. Eu lembro que eu cheguei para ele e disse, Frei, as pessoas falam do senhor na sala da massagem, reclamam que o atendimento é muito rápido, não sei o quê, mas o Frei fez muita cura, assim. Muita cura, teve muitas provas também. Eu lembro que um dia ele me pegou lá na massagem, ele disse assim, vem cá, vem cá, vem cá. Saiu na frente e disse, vamos lá na cozinha, pega um copo d'água e coloca debaixo da torneira. Eu disse assim, pra quê, Frei? Ele assim, coloca. Daí ele assim, liga a torneira. E eu liguei, eu lembro que ele disse assim para mim, o que aconteceu? Eu falei, Frei, está transbordando. Ele falou, assim é a minha energia, não precisa de muito tempo. E eu passei a entender isso, né? Porque não precisa de muito tempo. O Frei tinha um poder paranormal muito grande. Ele chegou a mumificar carnes, né? Ele chegou na Alemanha a fazer várias experiências com até animaizinhos, tudo. Com coelhos, né? Coelhos, né? O Frei fazia um trabalho muito lindo. E assim foi, né, Afonso? E assim, quando Imagina essa energia toda descarregada em cima de nós, pobres mortais, com a dedicação ao carinho de buscar a cura, de buscar o bem-estar, de trazer de volta a vontade de viver de muitas pessoas. E esse trabalho parece que continua, né, Verci? A energia desse ambiente é algo que extrapola o parco conhecimento humano. Sim, né, Afonso? Porque o Frei falava muito isso também, né? Que ele ia curar muito depois que ele partisse daqui. Porque o Espírito estava aqui, né? Ele dizia, a força divina. Pelo que eu soube, ele dizia, se vocês acham que o Frei faz curas, espera o Frei estar perto do Pai. Aí sim
vocês vão ouvir falar das minhas curas. E a gente ouve falar de curas do Frei Ugolino até hoje. Sim, e hoje a prova disso é que a gente vai ali no lado da Sapucaia, ao lado do túmulo dele, que tem um monte de plaquinhas, né? Então ali a prova é viva, graças alcançada, que é a prova viva de que ainda ele continua cada vez mais fazendo. Então agora a gente vai para a sala onde o Frei Ugolino fazia o atendimento. Propriamente dito, fazia o atendimento. Isso. É aqui lá no final. Aqui tem um pavimento superior, onde provavelmente era a parte mais íntima de repouso do Frei. Sim, né? Isso aí era o convento das irmãs, era o quarto delas antigamente, né? Mas o Frei, ele fazia o repousozinho na hora do meio-dia ali, ele subia um pouquinho. Tinha uma siesta. Tinha a cestinha. E a gente, na hora que ele fazia a palestra lá no auditório, a gente subia para fazer as dedicatórias no livros e ele vinha e assinava. Fazia. Assinatura dele, né? Aqui era o Frei Gervásio, né, Afonso? Aqui era o ambiente onde o Frei Gervásio trabalhava, que era o primo dele, né? Eles gostavam muito dos dois, eram bem unidos, né? E trabalhavam em parceria, né? Juntos, né? O Frei Gervásio também tinha um poder de cura muito grande. Tremendo, o pessoal conhece muito ele, porque o Frei Gervásio, ele trabalhava aqui na Matriz, né? E ele trabalhava muito com problema de coluna. Depois, quando o Frei Ugolino veio para cá, para o conventinho, o Frei Gervásio também já veio junto para poder trabalhar com ele, né? Essa sala aqui me deixou muita saudade, gente. Meu Deus, assim. Pena o ambiente está dessa maneira, mas parece que está sendo providenciado a alteração, o resgate do ambiente como era. Muita cura se processou aqui, né? Muita cura, Afonso. O Frei Ugolino tinha uma cadeirinha que colocava aqui, ele sentava na frente das pessoas. Nessa posição aí? Nessa posição, aqui, né? A cadeirinha dele era aqui, as pessoas sentavam aqui. Aqui tinha um monte de cadeira onde as pessoas esperavam, ele um pouco ficava no corredor, umas 5, 6 pessoas entravam aqui, ali tinha uma macazinha e uma piazinha que era aqui. Eu lembro que foi muito interessante, a gente acompanhou várias curas, né? Várias curas do Frei Ugolino, mas uma das coisas que me marcou muito, eu lembro que veio um casal de São Paulo e ficaram ali no hotel e o esposo tinha sofrido um acidente e não lembrava mais de nada, né? E quando chegou, fez tratamento com o Frei Ugolino, tudo. No outro dia, quando ele veio, ele falou comigo e disse, a esposa falou comigo e disse assim, ele lembrou, ele não tinha mais memória para lembrar nada. Ele pediu leite no hotel e aquilo foi muito marcante. Eu lembro que foi uma coisa assim gratificante, né? E o Frei tem muitas provas disso também, né, Afonso? A gente sabe que ele tem muitas provas. Eu trabalhei pouco tempo, mas teve pessoas aqui, minhas irmãs, trabalharam 12 anos, 15 anos, sabe? Muita gente acompanhou muita história. Santa Maria ainda tem muita história de pessoas que trabalharam com o Frei. Tem, muita história linda. A ideia seria a gente conseguir reunir, né? Até a gente faz um apelo para ti, dentro dessa questão desse vídeo, já fazer um convite para que as pessoas possam se reaproximar, talvez através do Instituto Frei Ugolino, que seja uma maneira da gente tentar um resgate da memória. E é muito lindo porque essa personalidade que dedicou o seu final de vida a Santo Amaro da Imperatriz, né? Isso é verdade, o Frei Ugolino dedicou 26 anos da vida dele aqui, né? E a funcionária dele ele tratava com muito amor. O Frei Ugolino sempre teve muita paixão pelas funcionárias dele. Ele sempre achava as funcionárias deles muito dispostas, muito dedicadas. E quem sabe uma hora a gente une-se todas e faz um café e cada um conta um pouquinho da história do Frei. Então, Afonso, 26 anos aqui, o Frei Ugolino, ele foi uma obra divina, né? Uma obra muito divina. Eu sei que isso aqui vai ser restaurado e um dia eu tenho certeza que vai ter muitos visitantes aqui e nós vamos fazer novamente uma filmagem mostrando quanto que isso daqui foi restaurado, quanto que isso aqui foi voltando, né? A história do Frei, que a gente quer botar uma imagem dele aqui também, né? Um resgate, Vamos dar mais um passeio. Agora eu queria que você nos mostrasse, Versi, um local onde o Frei tinha muita dedicação na questão das orações dele. Então, Afonso, essa gruta aqui, todos os dias da manhã, antes do Frei Ugolino entrar no conventinho, ele vinha aqui e fazia uma oração. As orações dele As orações dele eram aqui. Ele passava todos os dias. Ele amava essa gruta. Vamos dar uma olhadinha. Um lugar que transmite uma paz, uma tranquilidade
conforto. Então, Afonso, aqui é uma energia muito forte, né? Porque o Frei Ugolino, na verdade, ele vinha para cá todos os dias de manhã fazer as suas orações, né? A Nossa Senhora das Graças, a Nossa Senhora da Luz. Ele tinha muita fé, tanto que a mãezinha para ele era tudo, né? Foi que acompanhou ele em todos os anos da vida dele, né? Ele tinha muita fé na Nossa Senhora e no Divino Espírito Santo. Uma coisa muito forte mesmo, essa energia do local, né? E aqui era onde estava a Sapucaia, né? Aqui embaixo. Aqui e ali era a Sapucaia. Tem até uns pedacinhos dela ali, se eu não me engano. Vai dar uma olhada lá. Então aqui é o local onde existia a Sapucaia, que hoje repousa um pedaço do tronco dela ao lado do túmulo do Frei Ugolino, né? Então, aqui foi o sonho, né, do que o Frei Ugolino teve, o local que ele ia trabalhar. Que tu pode perceber que ainda tem essa escadinha, essa calçada em volta, ali, né? Então, aqui era o local do grande sonho do Frei Ugolino, que ele permaneceu 26 anos aqui. Então, esse aqui é o auditório onde o Frei Ugolino atendia? Aqui é o auditório, quando o pessoal, ele atendia às 9h30 da manhã, ele tomava um cafezinho e o pessoal ia para o auditório. Aqui era recebido um passe coletivo? Sim, daí ele explicava tudo sobre o trabalho dele. Daí ele mostrava o que ele mumificou na Alemanha, em Blumenau, as carnes, ele mostrava tudo, ensinava para as pessoas como curar os doentes pondo-lhe as mãos. Aqui ele ministrava isso? Aqui ele administrava isso. Ele não escondia de ninguém, ele dava aula para todo mundo aprender. Ele sempre falou que a cura está em nós. Então, todos têm poder. Isso ele cansou de falar. Perfeito. Vamos continuar o passeio. Aqui a gente tem o vestuário do Frei Ugolino, né? São relíquias, né, Dercy? Além disso, a cadeira onde ele sentava e a cadeira onde as pessoas eram atendidas? Isso aqui é uma relíquia, Afonso, guardado algumas peças, alguns pertences dele nesse local, né? Preservado, cuidado, com segurança, muito lindo. E ao lado aí são umas fotos de algum tratamento que ele fez, né? Inclusive essa daqui eu estou reconhecendo que é minha irmã. Ela tinha pré-eclâmpsia. Essa dali foi a minha irmã e ele tratou dela. E o meu sobrinho hoje está perfeito. É muito interessante. Aqui são tias maternas, o Frei Ugolino. Isso, são a família, né? Todas religiosas, né? Todas religiosas, é verdade. Essa casa a gente conheceu ela hoje. Na foto aqui ela já está reformada. Hoje ela sofreu mais uma reforma, mas é a casa onde ele nasceu. Que legal, antes de Tábuas. Vamos dar uma olhadinha no acervo, ver se... o Padre Zeno lá da Gruta de Angelina, né? Que foi fundador. Zeno. Que foi o fundador. Foi quem criou a Gruta de Angelina. Que o Frei Ugolino tinha o maior carinho por ele, né? E também era um paranormal, né? Exatamente. Frei Gervásio com ele ali. Os primos, né? Mais um mobiliário. Isso daí é mais, acho que as orações, os livros dele, que é guardado aqui, de tudo que ele leu, né? Aqui também vestes do Frei Ugolino, mais íntimas, mais um pijaminha, isso. Uma coisa assim. Ele mantinha vivo, né, esse acervo dele aqui. E aqui parte do acervo que Frei Ugolino amealhou durante a vida. Aqui está os coelhinhos que ele mumificou na Alemanha, ó. Então, olha só que legal. As carnes que é de Blumenau. Os coelhos mumificados, a carne de Blumenau, que ele fez o teste, né? Olha só ali que legal, interessante, as patinhas. Ó. Tudo isso veio da Alemanha, né? Alguns em Alemanha e Blumenau. E então aqui tem um acervo de diversas peças, que muita coisa foi doada ao Frei Ugolino, mas muito se conta também aqui em algumas peças, pelo que a gente pode observar, um pouquinho da história da igreja na nossa região. Ali atrás eu consegui observar um tempo atrás máquinas, vamos chamar de máquinas, que prensavam as hóstias. A gente vai mostrar legal. Aqui. Olha, interessante. Muita câmera fotográfica, muitas máquinas de costura, máquinas de escrever. Isso ele ganhava de doação, né, Afonso? Tudo isso ele ganhou. Muitos presentes que ainda continua aqui. Gratidão, né? Muita gratidão. Quantas curas, não? Aqui, ó, só voltando um pouquinho, gente, que eu falei das hóstias. Olha isso.
tem a marcação. Que legal. São 2 tipos de máquina, uma maior, para uma hóstia grande, e a outra menor. E aqui ainda uma chapa de impressão de pequenas hóstias. Essa aqui também servia. Então tem todo um lado de contextual, conta um pouquinho da história da igreja, ao Divino Espírito Santo, a devoção dele, de toda a vida, né? Imagem linda essa, holográfica. Muito linda, Aqui da a gruta, né? A paixão dele era a Gruta de Angelina. Tanto que as pessoas que vinham aqui discussões, ele pedia para fazer um roteiro lá na Gruta de Angelina. Uma visitação. Uma visitação. E é um passeio lindo, muito né? Interessante. Maravilhoso. Angelina é uma cidade que tem muito atrativo turístico, é uma cidade simpática, tem essa energia da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes lá, que toda a história se deve à gruta, digamos assim. Afinal, uma mãe, foi uma depois promessa, de 5 gestações, faz uma promessa à Nossa Senhora que levaria e entregaria seu filho aos cuidados de Nossa Senhora. No retorno, mais uma perda, perde a criança. Frei Ugolino carregou um afundamento durante muitos anos. Né? Já no final da vida não aparecia tanto. Mas tinha um afundamento na cabeça, né? Da ferradura do cavalo. Já foi um predestinado. Nasceu numa família de religiosos, onde os primos, os tios, já fazia parte, todos, né? As tias e irmãs de caridade também. Então, está aí uma história que precisa ser contada, precisa ser relembrada, precisa ser trazida para o nosso dia a dia, porque afinal as curas continuam acontecendo pelos relatos que a gente tem. E essa não pode se apagar, não pode se deixar de lado todo um contexto como esse, de vida, de exemplo, de dedicação, ficar no abandono. Não, essa memória vai ser resgatada, podem ter certeza. O trabalho de pessoas como a Versi, que conviveram com Frei Ugolino, que tiveram a oportunidade, a gente pretende desenvolver um trabalho onde a gente consiga trazer o maior número de pessoas possíveis que conviveram com ele, que possam contar um breve relato, uma pequena história de vida ao lado de Frei Ugolino. Eu acho que isso seria de um grande valor, né? Tanto que na missa dele ainda tem bastante relatos, né? As pessoas fazem ali no túmulo do Frei, que vai ser agora dia 26, né? 27. 27. Vai ser no domingo às 9 horas na Matriz, né? Às 9 horas na Matriz. Matriz. Como todos os anos, é uma missa celebrada em memória. Em memória do Frei Ugolino. O falecimento dele foi no dia 19 de abril. Em virtude de Páscoa, tudo foi transferido para o dia 27. Mas todos os anos é celebrada, há uma procura de muita gente de diversas partes do país, às vezes até de fora, que vem ainda em lembrança ao Frei Ugolino. Então a gente, com esse trabalho e com outros trabalhos que a gente pretende desenvolver, junto com o Instituto Frei Ugolino, junto com a Prefeitura Municipal, que hoje é detentora desse imóvel e aparentemente tem um projeto de desenvolvimento e restabelecimento e restauração propriamente dita desse patrimônio, a gente encerra essa visita, tá? Pedindo a você que tem um relato de vida, que tem um relato de cura, que tem uma relíquia que talvez tenha sido dada por Frei Ugolino, um pertence que talvez tenha ido parar em tuas mãos, através de família, enfim, procura a Prefeitura Municipal de Santa Maria da Imperatriz, pode procurar também o Instituto Frei Ugolino. Instituto Frei Ugolino. A gente está disposto a trabalhar em prol dessa memória, disposto a resgatar. A gente já executou alguns trabalhos, quando eu falo a gente, é o Instituto, já executou alguns trabalhos aqui mesmo no conventinho, como a cobertura
do túmulo do Frei, como a aquisição de alguns equipamentos para equipar o auditório onde o Frei fazia suas palestras, e a imposição coletiva, né, onde todos vocês trabalhavam juntos, impondo as mãos também nas pessoas. Sim. Então, é Ele tinha a equipe local, dele, né? É um outro local que tem que ser preservado, e a gente está aí para isso. A gente agradece a você que acompanhou o vídeo até o final, agradece muito a Tivert, não tem palavras, para a gente poder dar um pontapé inicial e executar outras obras que possam relembrar a obra de Frei Ugolino Bach. A gente está aqui para isso. Valeu, gente. Até uma próxima. Opa, peraí. Dercy, estou vendo aqui é um diploma de reconhecimento de cidadão santo-amarense do Frei Ugolino Bach, no ano de 2000, em julho de 2000, 7/7 de 2000. Então, aqui é uma equipe de atendimento, provavelmente. Exatamente, onde é as minhas irmãs e as minhas sobrinhas. Só aqui eu estou vendo 3 irmãs e 2 sobrinhas. Ainda trabalhou. A família inteira trabalhou. A família inteira. Daí tem eu e outra irmã que não está aqui ainda. Família inteira. Então Santo Amaro não pode esquecer isso, né? Não pode. Não tem como esquecer, né?